Filipenses capítulo 3, versículo 20. Está escrito assim: mas nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Tá certo? Gente, eu quero meditar com vocês nessa manhã, como eu disse, sobre um tema que tem perturbado bastante, talvez não só o meu coração, mas de alguma forma a gente levanta a vez por outra a seguinte pergunta: como é que eu posso viver, o melhor de Deus nessa terra? Você já não se fez essa pergunta e já não colocou isso diante de Deus, tentou olhar para a Bíblia, tentou olhar para você mesmo e dizer: Senhor, qual é o segredo de viver o melhor de Deus nessa terra? Se é que existe um segredo, Se é que existe uma referência, se é que existe uma ideia que devamos seguir para assim atingir este anseio. Como viver o melhor de Deus nesta terra? Se alguém pudesse responder essa pergunta e me dando um caminho, que resposta você me daria agora? Quem pode falar isso? Como viver nesta vida as melhores coisas no presente? Como viver? Ou vai dizer que só eu desejo, somente eu desejo isso? Eu sou o único hipócrita aqui. Vai dizer que eu sou o único fariseu aqui. Vai dizer que eu sou o único que deseja viver bem aqui. Vocês são todos contemporâneos dos pais da igreja que almejavam a perseguição e o sofrimento. Não tem ninguém aqui assim. Mas, como? Um de cada vez, sem me atrapalhar, como diz o Antônio Carlos. Tá bom, 5 de cada vez. Na sua opinião, como viver? Qual o caminho? O que pensar sobre esse assunto? Vai falar. Se você quiser, eu tiro o microfone de lapela e te dou. Não é lapela. Headset, desculpa. Vamos lá. Fala, Neilton. Não vai falar. Fala, Denilson. Está até agora falando? Ele olhou para mim assim, tipo, agora vai vir uma resposta e... Qual é a pergunta? Acreditando nas promessas do Senhor. Alguém quer colaborar? Porque já teve um, Quando um vai, os outros vão atrás. Alguém quer falar?
Perfeitamente. Eu estou quase parando de dar o estudo, porque você já está finalizando já o estudo. É exatamente isso. Concordo plenamente. Alguém tem mais algum caminho? Alguém quer falar? Falar? Fale, Zenilda. Manto. Muito bobo, né? Quem mais quer falar? Tem um pessoalzinho que fica me olhando assim, eu quero falar, mas eu acho que eu não quero atrapalhar. Pelo amor de Deus, fala, gente, é agora que pode falar. Na pregação, todo mundo escuta e deixa, sabe, o negócio fluir. Aqui não, aqui a gente conversa, né, Rotinho? Pode falar, Rose, pode falar. Não, né? Então tá bom. Alguém quer falar? Gente, me parece que cada um de nós temos uma ideia, uma receita, né? Para vivermos algo bom de Deus nessa terra. Mas a pergunta que nós devemos nos fazer nessa manhã é: qual a orientação bíblica para que eu venha viver grandes coisas de Deus nessa terra? Porque às vezes nós nos pegamos olhando somente para coisas futuras e esquecemos também que Deus quer que venhamos vivenciar, sentir, provar de coisas especiais no hoje. Mas existe uma orientação bíblica a respeito deste tema que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, que o pequeno livro de Filipenses, escrito pelo apóstolo Paulo em uma coletânea, junto com Colossenses, com Tessalonicenses e outros livros, é um livro de 4 capítulos que traz algumas verdades relevantes para este assunto. Primeiro, ele é um livro que revela um segredo. Segundo, neste livro, além de ele revelar o segredo, ele revela um homem que descobriu este segredo. E em terceiro, ele revela o Cristo que ensinou este segredo. O segredo de viver de uma forma plena, espiritualmente, nesse mundo, nessa terra. Então o livro de Filipenses, essa carta escrita em uma situação tão adversa, uma situação tão brilhante, ele tem esse objetivo: revelar um segredo, revelar o homem que descobriu este segredo e que viveu ele, e revelar o Cristo que ensinou este segredo. E para falar disto, nós precisamos falar um pouco do momento desse livro. Então, vamos retornar lá no livro do Atos, capítulo 16. Eu vou colocando os textos aqui no losão. Atos 16. A partir do versículo 9, nós vamos ter um momento em que esta região, Filipos, ela vai ser evangelizada pelo apóstolo Paulo, e Cristo, mensagem do evangelho, vai ser difundida nessa pequena colônia romana.
Olha só o versículo 9 do capítulo 16, por favor. Alguém pode ler aí em voz alta, voz de trovão ou de trovoa? Vamos lá, alguém pode ler aí? Pode ler até o versículo. Vai lendo. Depois que Paulo teve essa visão, preparávamos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para vir pregar o Evangelho. Partindo de Troas, navegamos diretamente para Samotrácia. E no dia seguinte, para Neópolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana, é a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Amém. Só até aí. Irmãos, então, o cenário do livro de Filipenses, ele inicia no livro de Atos, capítulo 16. Momento em que Paulo, ele, motivado pelo Espírito Santo, ele vai fazer uma viagem. Aquela expressão, passa da Macedônia, né? E vem para cá, né? Sai desse lugar distante, está justamente aqui. O apóstolo Paulo, ele é levado pelo Espírito a ir para uma direção, e em direção do seu objetivo, ali ele passa por Filipos. Filipos, uma cidade, uma colônia romana, uma colônia habitada por judeus, e ali uma mulher abre o seu coração para a mensagem do Evangelho. É interessante que a viagem e a missão de Paulo, ela já é validada, autenticada, aprovada pelo próprio Deus, até mesmo num caminho de um lado para o outro. O versículo 11 vai dizer assim: e navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para a Samotrácia. É interessante essa expressão aqui, que mostra Deus aprovando a missão de Paulo, porque toda viagem que acontecia neste nível, uma viagem através dos rios, os fortes ventos que arrebatavam os navios, eles tinham que fazer constantes paradas. Mas nesta viagem direcionada pelo Senhor, o texto vai dizer que eles vão direto de um canto ao outro, já mostrando historicamente que Deus aqui já está aprovando essa missão do apóstolo Paulo e dos seus parceiros de ministério. Então, nós vamos ver aqui uma visão, uma caminhada que já começa com a aprovação do Senhor. E a oração, a ação de Deus, ela começa a trabalhar no coração de uma mulher, como eu já disse, que abre o seu coração para receber o Evangelho. E Lídia é a primeira convertida da Europa. A primeira mulher a se converter na Europa é essa cidadã aqui chamada Lídia. E é interessante que havia uma perseguição
e alguns problemas por conta da situação política dessa cidade de Filipos, que o texto vai dizer que o apóstolo ele vai descer até a margem do rio para buscar a face do Senhor, para orar a Deus. Isto acontecia justamente porque alguns já se reuniam com esta finalidade longe da cidade, evitando assim problemas com a lei e com a perseguição nessa ocasião. Então, a Lídia se converte e nesse momento de celebração, de festa, acontece que Paulo ele é denunciado por um espírito adivinhador. A Bíblia diz que no versículo de número 17, após a oração e Paulo encontrar ali uma jovem, versículo 16, né? E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta seguindo a Paulo, e a nós, aqui Lucas se coloca no contexto da conversa, né? Clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Passava nas cidades, a mulher dizia: lá vai o homem de Deus, lá vai o profeta, lá vai o apóstolo que veio pregar o evangelho. E Paulo se incomodou com isso e teve o discernimento que não tinha nada de Deus, esse apontamento de que era ali um homem inspirado pelo Senhor. E aí a Bíblia vai dizer que, versículo 18, mas Paulo, perturbando-se, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, pergunto de onde você é, qual é a tua família, qual é o teu objetivo, qual é o teu propósito, você está sozinho aí? Quantos mais estão com você? Fala aqui agora. Fala. Eu te amarro. Não tá, desculpa gente, não está escrito isso aqui não. Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora, não ficou conversando, né? Na mesma hora, saiu. E vendo os seus senhores, está na internet, né? Mas é verdade, está na Bíblia, viu? Então pronto. E vendo os seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Então aqui vai começar uma situação muito difícil para Paulo. Ele vai ser preso, ele vai ser, enfim, posto a diversas situações, vai ser açoitado com vara, vai ter os seus vestidos rasgados, vai para a prisão, e ali nós sabemos daquele episódio em que Paulo e Silas estão cantando, estão louvando, a prisão treme, ele é liberto, aquela bênção toda, tá certo? Então, aqui inicia, portanto, a pregação do evangelho, Joey, a igreja de Filipe, e aqui se converte Lídia como a primeira mulher, a primeira convertida na Europa, tá certo? Então, a partir desse momento, voltando lá agora ao texto de Filipenses, o capítulo 3, versículo 5, primeiro nós vamos falar sobre o livro. O livro de Filipenses teve o seu início, então, nessa situação em que Paulo chega à cidade e ali ele ora, vai buscar o Senhor, ele expulsa aquele espírito, Lídia se converte, então o evangelho começa a crescer. Filipos não era uma cidade tão grande assim. Mas é interessante também que este que está escrevendo,
é um homem, e eu não vou falar aqui sobre a história de Paulo, porque quem estudou um pouco sobre ele sabe que seriam horas e horas falando sobre essa história, não é o caso, né? Mas é importante só dizer, o versículo de número 5 do capítulo 3 do livro de Filipenses. Olha o que está escrito aí. Esse que escreveu essa carta, ele diz assim: sou circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e segundo a lei, fui fariseu. Então, Paulo se identifica como um romano, como um hebreu, e como alguém privilegiado, vindo da tribo de Benjamim. Sabemos que a tribo de Benjamim, juntamente com José, fazem parte do filho da promessa de Jacó com Raquel. E Benjamim foi o único a nascer, né, na terra prometida. Então, Paulo está dizendo, olha, eu venho da linhagem de alguém muito especial, eu venho da linhagem de Benjamim, eu venho da linhagem de alguém que nasceu na cidade, na terra da promessa. Então, este homem que está escrevendo é alguém conhecido pelo seu zelo religioso, conhecido por sua linhagem, era um hebreu e, acima de tudo, era um fariseu na sua época. E esse que está agora escrevendo essa carta aos Filipenses. Acreditam-se que essa carta foi escrita no capítulo 28 do livro do Atos, né? No momento da segunda prisão do apóstolo Paulo. Mas o texto, vamos voltar ao capítulo 1, nós estamos estudando o livro de Filipenses, baseado naquela ideia que eu perguntei no início, né? Vamos ver o versículo 3 ao versículo 5. Porque Paulo vai agradecer estes que estão convertidos, porque no momento de sua prisão, no momento em que ele precisou, nos momentos difíceis, esses convertidos foram alguns dos que se preocuparam com a vida do apóstolo e com aqueles que pregavam o evangelho. Olha só o versículo 3 ao versículo de número 5. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria e oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Para Paulo era muito importante a vida desses homens, porque eles realmente tinham ajudado a ele e aos seus parceiros de ministério de uma forma muito linda. Eles realmente supriram as necessidades do apóstolo. E olha só o versículo 8 do capítulo 1. Ele é tão grato ao ponto de dizer, olha gente, eu vou compartilhar com vocês o meu coração. Olha só o que ele vai dizer. Porque Deus me é testemunha das saudades que tenho, as saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Para alguns já veio a interrogação, a pergunta, o que ele está querendo dizer? O que é entranhável? Vamos resolver essa questão lendo um outro texto, numa outra tradução, que vai ajudar bastante aí para você compreender o que está escrito aqui de uma forma muito simples. Alguém tem a outra tradução que diz o contrário disso aqui? Uma tradução NVI, uma tradução na linguagem de hoje. A Mandinha eu sei que ela tem. Né, Mandinha? Não? Ah, está sem ela. Profunda afeição. Então, entranháveis é o mesmo que íntimo, profundo, arraigado. Só que é interessante que essa expressão citada pelo apóstolo Paulo aqui, entranhável, ela quer dizer o seguinte, Paulo quer dizer o seguinte, gente,
o meu coração bate junto com o coração de Cristo. E eu sou grato a vocês por tudo. Da mesma forma que o meu coração está batendo junto com o coração de Cristo, eu sou muito grato a vocês por tudo o que fizeram. E aí Paulo, na sequência do livro, ele vai apresentar uma situação que só alguém que de fato mantém uma relação muito íntima com o Senhor pode dizer. Então veja que nós estamos saindo da apresentação do livro, como ele foi escrito, o seu autor. Não vamos falar sobre os detalhes da vida de Paulo. A sua sincera amizade e gratidão com os filipenses. E vamos entrar agora numa questão que envolve a vida do apóstolo. Porque ele está escrevendo para estes seus patrícios, para estes seus amigos, para esses filhos na fé, a respeito de sua própria vida. E ele vai fazer uma colocação agora, a partir do versículo 12, que só alguém muito cheio de Deus, só alguém, irmã Marileia, muito convicto em relação à sua fé, poderia começar a dizer. Olha só, versículo 12, alguém leia aí, uma forma bem vibrante. Por favor, leia aí para mim, Rui. Aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Na minha tradução vai dizer assim: eu quero, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Pergunto eu, irmão Walter Rosa, que coisas aconteceram? O que Paulo está dizendo? Opa, tudo isso aqui, ele está olhando para trás, né? Quando ele fala as coisas que me aconteceram, ele está olhando para trás, dizendo, opa, tudo que aconteceu aqui, irmã Jéssica, imagine Paulo falando com vocês agora, foi para o crescimento da mensagem do Evangelho. E ele não está se referindo apenas à religião, ele está falando a vida dele. Tudo que aconteceu na vida dele foi uma contribuição direta no Evangelho. Isso é maravilhoso. O que foi que aconteceu? Paulo teve experiências e reações diante de Deus. Paulo teve prisões. Paulo teve provações. Paulo teve testemunho contínuo. E seu proceder em meio às aflições foi digno de seguirmos nesse momento. O que aconteceu? Gente, manter-se firme diante de tantas adversidades, esse camarada tem que ter alguma coisa para nos ensinar hoje. Não é possível. Não é possível. Eu olho para mim, às vezes, alguma coisinha sai fora do eixo, Débora. Eu já começo a dizer, não é possível que Deus permitiu isso. Não é possível. Imagine a seguinte situação, irmão Reverendo Ilquias. As pessoas têm medo desse título, né? Reverendo Wagner, né? O Wagner é reverendo. Quando eu chamar você de reverendo, estou dizendo uma pessoa digna de ser reverenciada, ok? Uma pessoa digna de ser reverenciada. Imagine só tem reverenda? Tem reverenda? Então vai ter agora. Imagine reverenda Marileia. Se não tem, estou criando agora. Estou certo aí, meus professores? Estou errado, mas
Engulam essa. Imagine a seguinte situação. Imagine a seguinte situação, Wagner. Você está aqui nesta igreja. Aí tem um demônio ali, você vai lá e expulsa. Lídia se converte. O evangelho está sendo anunciado. Pessoas estão sendo alcançadas. A alegria que enche o teu coração é algo que você não consegue conter, porque você está vendo a obra de Deus acontecendo, a glória de Deus se manifestando. Aí, dado o momento desse período de alegria, você é preso. Você apanha. Patrícia, suas roupas são lançadas para as pessoas disputarem lá, zombarem de você, ser acorrentado. E aí Paulo vai para a prisão, começa a cantar. E a gente murmura que nem os infelizes por qualquer coisa. Ou não? Você não reclama quando ralam o seu carro? Você não perde a bênção? Você não reclama e não amaldiçoa o guarda de trânsito quando ele te dá uma multa? E ainda fala, Deus, por quê? Eu estava falando com meu irmão em Cristo. Eu estava falando com o pastor no telefone. Você não reclama de certas situações na sua vida, que quando você olha para o contexto aqui de Paulo, Samuel, e aí, como fica? Como ficam as tuas reclamações, irmã Helena, diante das situações de Paulo? Como fica? Como ficam as tuas reclamações, Wagner? Você que vive reclamando da vida para cima e para baixo, diante da situação de Paulo. Gente, ele está dizendo aqui, ó, tudo o que aconteceu contribuiu para maior proveito do evangelho. Aí note bem que ele nem está falando de sua vida. Ele está dizendo que aquilo que aconteceu com ele, nele, contribuiu para o evangelho. E a vida desse homem? Ele não chorava, ele não sentia dor. Opa, não cai não. Ele não sentia, sabe, o que eu e você sentimos direto. Ele não era meio bebezinho, não? Com aquela coisa de, ai, eu não vou mais para a igreja. Eu não quero mais esse negócio de evangelho, não. Eu vou dar um tempo com as coisas de Deus. Você nunca ouviu isso aí, Antônio Carlos? Você já ouviu essas coisas aí? Alguém dizer, eu vou dar um tempo com as coisas de Deus. E aí? E aí? Quando você olha para você e compara com o apóstolo, Débora, o que dizer? Como você resumiria esta questão? Se eu perguntasse e pedisse para que alguém resumisse aqui, como você resumiria essa questão? Você e Paulo. Como você resumiria, Toninho, se você puder falar aqui para nós? Você em contraste com o apóstolo Paulo. Boa. Esses crentes são lisos que nem quiabo, viu? Ia cumprimentá-lo como reverendo. Gente, é demais. Aí você vai continuar na leitura desse capítulo. O livro de Filipenses todo, eu aconselho você ler com bastante detalhe na sua casa. Olha só
o versículo de número 20. Alguém com voz de trovão, leia, por favor. Pode ser da galeria também. Vai? Chupa essa que é doce. Vai? Pensa na sua vida agora. Pensa em você. Chupa essa manga. Vai? E aí? Como fica isso, Samuel? Como fica isso, Rodrigo? Hã? Fala, Anderson. Quer compartilhar? Como que é? Ah, tá. Besta. Meu Deus do céu. Olha só. Segundo a minha intensa expectação. Essa palavra intensa expectação, como que é, Wagner? Me ajuda aqui. Você que é leitor, o único leitor de grego aqui, eu acho, né? Não sei. Como ler isso aqui? Apacaradokia. Tá certo essa fonética? Não, né? Me ajuda, Senhor, com esses crentes, Lola. Mas essa fonética aqui, lá do Nordeste, diz assim, né? Aparadoquia, que significa estado de antecipação viva do futuro. Quando Paulo está escrevendo aqui, intensa expectação, o significado desta palavra do grego quer dizer estado de antecipação viva do futuro. Na ocasião, a ideia de Paulo era esticar o pescoço à frente. Pense exatamente na seguinte questão: presente e futuro. Para Paulo, esticar o pescoço e manter o seu corpo parado era tentar viver as coisas que estão no futuro agora. Era sair da realidade do presente, ir para o futuro, entender as coisas futuras e trazê-las para o presente. Quando Paulo diz, segundo a minha intensa expectação e esperança, esperança do quê? Da glória futura, de que nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será tanto agora como para sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, ou seja pela morte. Então, no presente, ele estava olhando para frente e vivendo a alegria do futuro naquele momento. É interessante que nos versículos 21 a 23, Paulo vai continuar rachando as nossas ideias. E olha só o que ele vai dizer no versículo 21 ao versículo 23, meu reverendo Renato. Porque para mim, o viver é, e o morrer. Para você, o morrer seria o quê? Trágico, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não me mata agora não, Senhor, não me mata.
Faltam poucos dias para o meu casamento. Agora não. Só eu mesmo. Para mim o viver é Cristo. E o morrer é ganho. Versículo 22. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, Maneilton, não sei então o que devo escolher. O que Paulo está dizendo? Se hoje eu já estou vivendo a alegria futura e estou vendo os frutos desse estilo de vida que estou levando se manifestando na minha carne, no meu dia a dia, eu já não sei mais o que eu quero. Aí o versículo 23 vai dizer: mas de ambos os lados estou em... O que vai dizer na sua Bíblia aí? Em aperto, tá certo? Está escrito aí? Assim ou como está escrito na sua Bíblia? Constrangido ou pressionado? Pressionado, ok? Constrangido ou pressionado. A ideia de Paulo, a expressão estou em aperto, ela quer dizer estou entre duas forças. Estou vivendo entre duas forças. Aquela força que me leva a almejar, de uma vez por toda, a concretização das obras dessa vida, encerrar aqui essa carreira e seguir para meu destino. E estou preso, sendo movido por uma outra força. Ficar aqui e manifestar a glória de Deus através da minha vida. Então Paulo estava sendo movido, pressionado por duas frentes. A frente, o lado do seu coração que o levava para buscar as coisas de Deus e almejar o céu, perdão, a sua morte, o céu, e o lado de continuar vivo e continuar assim manifestando a obra de Deus. Mas é interessante que esse pensamento ele é colaborado com a sequência do texto que diz: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir. A expressão de partir, ela vem com a ideia marítima, né, de soltar as cordas do navio e deixar este navio atingir o seu destino, né? Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito, muito melhor. Muito melhor. Esse estilo de vida vai levar, então, Paulo a exemplificar com suas atitudes que o céu, para ele, não era algo distante, mas era algo vivido hoje. Repita comigo: eu posso viver o céu hoje. Eu posso viver o céu hoje. Eu já vou te dar uma primeira dica. Primeira forma de se viver o céu: sendo crente. Tem muito crente que precisa ser crente. Vamos despertar? Fala para a pessoa que está do seu lado aí, ó. Tem muito crente que precisa ser crente. Fala aí. Tem muito crente que precisa ser crente, irmão. Esse negócio que você está fazendo aqui hoje, de buscar o Senhor, de falar com Deus, passar um dia na presença do Senhor, é coisa de crente. Já está no bom caminho. Mas se a tua mulher mandou você estar aqui, você está aqui por causa dela, seja crente. Ok? Seja crente. Olha lá o Denilcinho. Está aqui porque ele a mandou. É brincadeira, Nilson. Brincadeira. E vejamos que o apóstolo Paulo, então, ele vai levar uma vida muito diferente, Manezita. A sua mente está muito lá na frente
nas coisas que são celestiais. E ele está transferindo tudo isso para o hoje, para o agora de Paulo. E aí, esse estilo de vida vai levar Paulo a fazer canções e louvores, como do capítulo 2, que vai retratar as características daquele que inspira a viver uma vida empolgada na presença de Deus. Olha só o versículo, capítulo 2, versículo de número 5. Leia aí, Wagner, por favor. Não Wagner Cabeça, esse outro Wagner. Continua, lê todo esse trecho aí. Amém. Gente, esse cara estava inspirado demais. Esse camarada estava inspirado para revelar a divindade de Jesus, porque o texto revela a divindade de Jesus. O texto vai revelar a auto-humilhação de Jesus. O texto vai revelar o modelo de vida que temos em Jesus. E o texto vai revelar em quarto lugar a autoridade de Jesus. Quem quiser anotar, a divindade de Jesus, a auto-humilhação de Jesus, o modelo de vida de Jesus e a autoridade de Jesus. Paulo tinha alguma coisa diferente, Anderson? Tinha? Não é possível. Não é possível, Denilson. Não é qualquer um, René, que vai falar uma coisa dessa. Não é eu cheio de macarrão, vou dormir, vou ter uma inspiração como essa. Não sou eu assim. Olha só, na continuação da ideia do viver as melhores coisas nessa vida, veja só o capítulo 3, por favor, o versículo 1 ao versículo 7. Primeiro, Paulo está vivendo algo muito intenso na sua vida. Segundo, Paulo agora vai começar a bater em todo mundo que é contrário à mensagem do Evangelho. E olha o versículo 1 em diante. Versículo 1 em diante. Resta, irmãos meus, capítulo 3 estou lendo, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos a mesma coisa, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Só um parênteses aqui. Os cães eram considerados pela sociedade oriental animais imundos. E Paulo usa esta comparação para dizer que os homens cruéis e vis, eles estavam tentando arrebatar aqueles que faziam parte da comunidade cristã. Ele está dizendo: guardai-vos desses cães, guardai-vos dos obreiros maus, que eram os emissários de Satanás, que inspiravam os crentes a viverem uma vida de Cristo.
guardai-vos dos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, ele está falando dele mesmo, ó, eu posso confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque ele era um judeu também, e os judeus estavam se gabando, dizendo, olha, nós somos aqui da circuncisão, nós aqui praticamos os rituais de Moisés, nós aqui fazemos as coisas que foram estabelecidas na lei, nós temos autoridade para falar. Aí Paulo está dizendo, opa, se vocês acham que vocês têm, eu tenho muito mais, porque eu também sou da circuncisão. Eu também fui circuncidado. Eu também faço parte desse negócio aí que se chama farisaísmo. Eu sou um romano. Olha só, circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu dos hebreus. Segundo a lei fui fariseu. Segundo o zelo perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Paulo vai colocar todo esse contexto como ganho, o contexto de sua condição entre a sociedade, o contexto sobre a respeito da sua descendência por ser um judeu. Paulo vai colocar tudo aquilo que ele é, dizendo, ó, isso para mim não significa nada. Isso para mim não significa absolutamente nada. Eu repudio tudo isso por perda, por causa de Cristo. E aí no versículo 8, Paulo vai ampliar a sua ideia e vai dizer assim, olha comigo por favor. E na verdade, tenham também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como estercocaca, para que possa ganhar Cristo. Gente, tenho por perda todas as coisas. Vamos analisar esta expressão. Tenho por perda todas estas coisas. Esta frase, ela está num tempo presente. E ela sugere que Paulo está dizendo que ele está se submetendo a estas escolhas diariamente. A expressão tenho também por perda todas as coisas, ela está no tempo presente, que sugere uma escolha diária. Veja bem, a proposta do Evangelho não é uma única vez você escolher um estilo de vida e a partir disso parar. A ideia de Paulo é que devemos fazer estas escolhas diariamente. Todos os dias, toda hora, todo momento. Principalmente nos momentos que você vai perder a sua cabeça. Tem que ter a escolha. Não vou perder minha cabeça. Principalmente naqueles momentos que você vai sair da graça, da bênção. Eu não vou sair. Eu vou decidir agora viver um negócio diferente. Eu não estou falando de Jesus, hein? Estou falando de Paulo.
Que alguém pode ser que diga, mas Jesus conseguiu viver isso. Estou falando de Paulo. Tenho por certo, tenho também por perda, todas as coisas. É diário, Samuel. Perder é diário, Walter Rosa. Christian, perder é diário. Precisamos perder coisas diariamente. Precisamos jogar fora coisas diariamente. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo foi transformado no seu interior, ao ponto desta transformação, da informação da transformação, da obra da transformação, conduzir o apóstolo a se tornar um espelho, ao ponto de refletir a imagem do Cristo, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, retornando ao que ele estava dizendo. E ele vai continuar dizendo, as considero esterco, refúgio, ou seja, pouco é o valor que dou para as glórias terrenas. Vou repetir. Dou pouco valor para as glórias terrenas. Fala a verdade, hein? Tem tudo a ver com a gente, Newton? Tem tudo a ver com a gente, Eda? Vamos voltar à pergunta lá do início? Como viver as melhores coisas de Deus aqui nessa terra? Vamos voltar à pergunta do início? E vamos olhar para o Paulo e vamos olhar para nós. Você está no caminho? Você está na direção certa? Você pegou o rastro dessa locomotiva que chama-se Paulo? E você está seguindo a linha de Paulo? Fala a verdade. Conversa, na tua casa você fala para chuchu e aqui você não fala. Lá em casa você vive me dando bronca, agora você não fala nada? Gente, a boa reputação, escuta essa frase aqui, escuta essa frase. A boa reputação gera glória. Reputação produz status. Porém, caráter produz paz. É o caráter que nos faz enxergar a vida segundo Cristo. A reputação só nos produz glória, sucesso e crescimento humano. O caráter produz paz. É o caráter que nos faz enxergar a vida segundo Cristo. Para ganhar a Cristo, o texto vai continuar dizendo, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as consideram refúgio de pouco valor. Tudo isso com um único propósito: ganhar a Cristo. Para se ganhar Cristo, é necessário se desfazer de todo o refúgio da sua vida. Marilé, não precisa jogar o Denilson fora. Não joga. Não é esse refúgio que eu estou dizendo. Eu não estou querendo dizer isso. Eu não estou querendo. Patrícia, não é, não entenda, não precisa fazer isso. Não precisa jogar o Marcelo fora. Tá? Amém?
Não é isso. Mas você sabe os refugos aí que são guardados lá naquele porão, no quartinho da bagunça, né, Samuel? Todo mundo tem aquele quartinho que você fala, eu vou guardar esse pedacinho de fio que um dia eu vou usar. Quantos aqui já não guardaram um pedacinho de fio de 30 centímetros porque disseram que um dia vão usar e está lá 5 anos, 10 anos e você nunca usou o bendito do fio? Vamos ler Marcos capítulo 8, versículos 35 e 36. Obrigado, aleluia. Alguém falou. Não tem nada errado aqui não, né? Ah, tá, beleza. Está escrito Mateus, ó. Mateus, que inspirou o evangelho de Mateus, é a fonte Y. Marcos é a fonte Q. Mateus é a fonte Y. O que está escrito lá mesmo, Bruno? Pode concluir seu raciocínio. Esse é um segredo que a igreja cristã tem, desde quando ela é igreja, mas nunca foi vivida pelos crentes, porque a gente não está disposto a realmente abrir mão daquilo que a gente gosta. A gente não está abrindo mão. Nós não estamos dispostos a abrir mão daquilo que realmente a gente tem prazer. Nós não estamos tão dispostos assim não, né, Edmilson? A gente não está. Vamos ser sinceros. Não vamos ser cara de pau aqui não. Vamos falar a verdade. A gente não está tão disposto assim. Quantos dias do Senhor você tem na sua vida, fora esse que o pastor marcou? Talvez o teu domingo está sendo um dia do Senhor, mas e a tua segunda vai ser o dia do quê? Vamos ler aqui, ó. Marcos 8,35. Ele é crente. Ela riu. Marcos 8,35. Está escrito aí. Como diria alguns crentes do manto, recebe que essa é de graça. Jesus é chique. Ele é ouro, não é bijuteria. Tem uns mantos aí que falam assim, glorifica a Deus assim. Vamos lá, Marcos 8,35. Quem pode ler aí? Lê, Valtinho.
percebe que os textos bíblicos estão cheios de segredos para uma vida abençoada? Só que a gente espera que a Bíblia nos mostre uma regra dizendo, olha, primeiro passo, faça assim. Segundo passo, agora viva assim. A Bíblia não vai falar para você fazer dessa maneira. Mas ela vai mostrar com a vida de algumas pessoas que estes que se dispuseram a se entregar literalmente ao Senhor, eles viveram uma realidade muito distante daquela que nós cristãos estamos vivendo. Disse C.S. Lewis que os homens que mais influenciaram a sua história foram aqueles que viveram com a sua mente no céu. Os homens que mais marcaram o seu ambiente foram aqueles que viveram com a sua cabeça no céu. Diante dessas questões, Paulo vai dizer, então, que tudo coopera para que ele venha conhecer a Cristo e que ele venha provar da grande ressurreição de Cristo e viver esta alegria que é a sua esperança no presente. No presente. Olha só o versículo 12 do capítulo 3. Ele vai dizer, gente, pega lá, eu estou falando tudo isso aqui, mas... Capítulo 3, versículo 12. Não, Filipenses, desculpa. Filipenses 3, 12. Alguém lê aí, por favor? Samuel, lê. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Até o 14. Isso, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Ele fala, ó, gente, eu não alcancei ainda, mas eu esqueço as coisas que para trás vão ficando, eu vou vivendo algo novo todos os dias e eu vou prosseguindo para o meu alvo. Que alvo que é este? É o versículo 20 e o versículo 21 que nós lemos inicialmente. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vamos ver um texto, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Quem pode ler, por favor? Então, veja, né, Joelma, que a orientação de Paulo em todas as cartas, em vários textos, é para a gente se encher das coisas que são lá do alto, lá de Cristo. A gente não gosta disso, gente. A gente não está disposto a isso, não. A gente não está tão voltado para esta realidade. É
nós não estamos tão crentes assim. Olha só o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 11 a 13. Não. 13 a 15. Hebreus, capítulo 11. Senhor Anderson Aragão, leia, por favor. Ao 15. Perdão, capítulo 11, versículo 13 ao 15. Só um parênteses, pessoal, só um parênteses. Todos esses morreram sem ver a... então tem promessa que é feita e não acontece, né? Tá bom, vamos continuar. Isso é tremendo, gente. Esse escritor desconhecido, ele vai tão fundo no texto, ele remonta a história, Jéssica, dos que viveram pela fé, venceram grandes batalhas. Ele vai dizer, olha, tiveram alguns que as promessas não se cumpriram. Eu sei que ele está falando aqui de uma situação específica, mas eu não quero me ater ao ponto específico da ideia do escritor. Eu quero ampliar essa mensagem. Ele está dizendo, olha, muita coisa que Deus prometeu, ele não quis fazer. Então essa história de quem tem promessa não morre, não é bíblica. Amém? Essa história de que quem tem promessa não morre, não é bíblica. Porque se Deus falar para você que vai fazer, e no decorrer da sua vida ele te disser, olha, eu não quero mais fazer, o que impede dele falar isso? Ele não é Deus? Ele não é Deus? Mas pastor, Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa de todas as suas palavras. Ele não faria isso comigo como menino, porque eu sou seu filho, e o que ele prometeu eu quero agora para a minha vida, pastor. Interessante que a gente só reivindica promessas dessa terra, né? Fala, Anderson. A gente... Boa. Fala mais alto, Wagner. Doutor Carlos. Ele está dizendo o seguinte, se Deus, a gente cobra as promessas de Deus, mas se Deus for cobrar as promessas que fazemos a Deus, hein? A gente cobra. Deus, tem alguém na internet, você cobra. Mas se Deus for te cobrar, hein? Como é que você ficaria, hein, Manezita? Como é que nós ficaríamos, hein, Nice? Pois é. E o texto vai dizer, né? Que porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Percebe que a Bíblia toda ela está fazendo com que os seus fiéis olhem para uma pátria e vivam essa pátria hoje. Almejem essa pátria hoje. Sintam a alegria dessa pátria hoje. Não é amanhã. Não é depois de um dia que você, puxa, fui inspirado, é hoje. É agora. É nesse exato momento.
Não estou. Se for para mim, diz que eu atendo daqui a pouco. A pergunta então é a seguinte: qual o benefício, então, de vivermos desejando esse céu hoje? Que benefício isso traz para a minha vida? Viver com intensidade o mundo espiritual, a expectativa do céu nos dias de hoje, Manzesa. Quais são os benefícios? O que a Bíblia diz sobre isso? Vejamos capítulo 4, versículo 7 de Filipenses. Está tudo lá em Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Qual é a consequência de viver esta realidade de vida, Renato? Qual é a consequência, Diva, de viver essa realidade? O que isto vai gerar em mim? Quais benefícios me trará este posicionamento? Porque é uma posição. É uma posição, Roberta. Qual o benefício? Capítulo 4, verso 7. Já que eu falei seu nome, Roberta, lê, por favor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Qual é a consequência de viver o céu hoje? É ser cheio de uma paz que excede o entendimento. Paulo só conseguiu suportar tudo o que suportou porque ele tinha uma paz que excedia todo entendimento. Ele tinha uma paz que excedia todo entendimento. Ele tinha algo impressionante dentro de si. Agora, olha só o versículo 8 e versículo 9 do capítulo 4 de Filipenses. Nove. Quanto ao mais, em outras palavras, Paulo está dizendo, finalmente, ele está concluindo, finalmente, sua palavra, seu texto está finalmente? Finalmente, esse finalmente, ele está fechando o raciocínio, dizendo, olha, tudo que disse até agora, tudo que falei até agora, vocês precisam entender o seguinte: vocês querem realmente ser cheio de uma paz que excede todo entendimento? Quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, nisso que pensai. Tudo que é verdadeiro aqui significa o seguinte: Deus é a norma de toda a verdade. Como o padrão e a fonte da verdade. No Novo Testamento, Cristo é o resultado da verdade. Tudo que é verdadeiro, tudo que é de Deus, tudo que te arremete a Deus, tudo que te aproxima de Deus, tudo que é verdade, nisso pensai. Tudo que é honesto, tudo que é honroso, tudo que é justo, tudo que é satisfatório,
tudo que é puro, tudo que é moral, tudo que é amável, tudo aquilo que é digno de amor, tudo que é de boa fama, em tudo que há virtude, tudo aquilo que produz excelência moral, tudo que é louvor, tudo que é aprovação, tudo que é exaltação. Paulo está dizendo, nisso pensai. Seja isto o centro dos vossos pensamentos, a ocupação da vossa mente. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, tudo que a tradição nos ensinou, tudo que a palavra falada nos ensinou, tudo que o exemplo vivo do Cristo nos ensinou, e agora vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Finalizando essa tremenda carta de Filipenses, ele vai dizer agora o versículo de número 12. Do capítulo 4. Olha só que fantástico, irmã Rosa. Olha que fantástico. Sei estar abatido. Eu sei também ter abundância em toda maneira. E em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Por isso, posso, vamos falar de novo? Posso todas. Olha para tudo que foi dito até agora. E pensa Paulo dizendo essa palavra, essa frase. Posso todas as coisas daquele que me fortalece? Justamente porque o que eu vivi até agora não foi de fachada, não. Não foi de qualquer jeito, não. Não foi de qualquer maneira. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.